Silêncio. A noite chegou e com ela o que se esconde. Sou Antônio e o que vocês vão ouvir agora não é uma história para dormir. É a realidade, crua, terrível, uma mancha na alma do nosso interior. Preparem-se, porque na minha fazenda havia um poço que respirava. Eu ousei olhar para a escuridão e de lá algo me viu, algo que ainda me observa, sempre. Na minha família, a fazenda no interior sempre foi mais que terra e gado. Era um legado de gerações. Mas havia um ponto específico, uma cicatriz antiga no terreno, o poço abandonado. Não era só velho, era diferente, sempre lacrado, esquecido, coberto por musgo e à sombra das árvores mais retorcidas. Meus avós, pessoas de poucas palavras e muita fé, nunca falavam dele. Apenas desviavam o olhar e mudavam de assunto se alguém ousava perguntar. Essa aversão silenciosa, quase um respeito temeroso, era mais assustadora do que qualquer lenda berrada. Eles diziam: fique longe do poço. A comunidade local, com seu vasto repertório de causos e superstições, mal ousava sussurrar sobre ele. Havia relatos vagos de sumiços, de vozes distorcidas na madrugada, de animais que se recusavam a beber daquela água, mesmo secos de sede. Mas eu, Antônio, jovem e imprudente, sempre vi aquilo como mais uma história de velho, um desafio, uma prova de que meu ceticismo era maior que qualquer lenda rural. Eu decidi que desvendaria o mistério daquele buraco no chão. Eu ousei, e o que encontrei nas profundezas daquele poço não era lenda, não era folclore, era algo real, pulsante e tão horripilante que transformou a paz da minha fazenda num pesadelo constante. E sim, mudou tudo, para sempre. A fazenda da família, para mim, Antônio, era sinônimo de paz. Acordar com o canto dos pássaros, o cheiro de orvalho, o silêncio vasto que só o interior oferece. Vocês sabem do que eu estou falando, não é? Aquele tipo de lugar onde a vida parece mais lenta, mais real. Eu cresci ali, entre as árvores, os riachos e as histórias contadas à beira do fogão. Eu sempre fui um sujeito pragmático, meus pés bem fincados na terra. Acreditava no que via, no que podia tocar. Para mim, os medos eram coisas urbanas, barulhos na rua, perigos visíveis. Nunca imaginei que o verdadeiro terror pudesse residir tão perto, escondido sob a calma aparente do campo. O poço, por sua vez, estava numa parte mais afastada da propriedade, quase na divisa com a mata, longe da casa principal, esquecido, como se a própria terra quisesse engoli-lo. Ele era o único elemento destoante em um cenário de pura tranquilidade. Uma mancha escura na paisagem idílica. Eu digo a vocês, só a presença daquele poço já me dava arrepios, mesmo antes de saber o porquê. Era como se o ar ao redor dele fosse mais denso, mais frio. Desde criança, eu, Antônio, ouvia cochichos sobre o poço amaldiçoado. Ninguém falava alto, ninguém se atrevia a apontar, mas a mensagem era clara: distância. Meu pai, um homem de roça que não temia trabalho pesado ou animais selvagens, ficava pálido se o assunto do poço surgisse. A voz dele baixava para um sussurro, e ele sempre dizia algo como: aquilo não é lugar para gente de bem. Nunca um motivo, uma história concreta de fantasmas ou assombrações famosas. Era um medo mais visceral, mais antigo. Eu lembro de uma vez um peão novo, recém-chegado, tentou usar a água do poço. No dia seguinte, ele estava com uma febre altíssima, delirando, e fugiu da fazenda no meio da noite, deixando tudo para trás. Nunca mais o vimos. Vocês acham mesmo que isso foi só uma coincidência? Eu digo a vocês, isso não é normal. Havia outros relatos, sussurrados em rodas de chimarrão, cães que uivavam sem parar na direção do poço, gado que se recusava a pastar perto dali, e um persistente e inexplicável cheiro de algo podre que, em noites sem vento, parecia vir diretamente daquele lugar. Era uma superstição silenciosa, mas poderosa, que mantinha todos longe. Essa aura de mistério, essa proibição velada, começou a me corroer. Quanto mais me diziam para não ir, mais eu, Antônio, sentia um puxão irresistível em direção àquele poço. Era como se ele me chamasse,
não com uma voz, mas com uma necessidade primária de desvendar o proibido. Eu sou um homem de ciência, de lógica. Para mim, superstições são resquícios de tempos ignorantes. Eu via o medo nos olhos dos mais velhos, mas interpretava como uma fraqueza, uma limitação de suas mentes presas ao passado. Eu precisava de respostas. Precisava provar que tudo era apenas uma invenção, um conto para assustar crianças. Durante dias, as imagens do poço dominavam meus pensamentos. Eu sonhava com ele, um abismo negro, com algo no fundo que parecia me observar. Acordava suando frio, mas a determinação só crescia. Eu dizia a mim mesmo, é só um poço velho. O que de tão terrível pode haver lá dentro que uma lanterna e um pouco de coragem não resolvam? Ah, como eu estava errado. Vocês já sentiram essa necessidade irracional de ir onde não devem? Eu digo a vocês, é uma armadilha. A decisão foi tomada. Esperei pela noite perfeita, se é que se pode chamar assim. Uma noite sem lua, densa e pesada, onde as estrelas pareciam se esconder atrás de um véu de nuvens escuras. O ar estava parado, abafado, com um silêncio opressor que só era quebrado pelos grilos e, estranhamente, pelo batimento acelerado do meu próprio coração. Peguei minha lanterna mais potente, dessas de acampamento. Amarrei uma corda forte em um balde velho de metal, caso quisesse baixar algo ou tentar pescar o que estivesse lá. Levei meu celular mais para a luz e para a falsa sensação de segurança. E claro, uma faca, por um instinto primitivo que eu não sabia explicar. Cada passo para fora da casa era pesado, deliberado. A escuridão envolvia tudo, transformando as sombras das árvores em figuras fantasmagóricas. O cheiro úmido da terra misturava-se a algo que eu não conseguia identificar, mas que arrepiava a nuca. Era uma mistura de excitação e um terror sutil, rastejante, que começou a se infiltrar nos meus ossos. Eu, Antônio, estava prestes a cruzar uma linha, e eu sabia disso. A caminhada até o poço pareceu uma eternidade. A lanterna, meu único farol, cortava feixes vacilantes na escuridão, iluminando raízes retorcidas e moitas que pareciam se contorcer. Quando a luz finalmente revelou o contorno da boca do poço, um arrepio gélido percorreu minha espinha. Era uma estrutura de pedra bruta, coberta por limo e era, com uma tampa de ferro pesada e enferrujada, praticamente fundida à terra. Havia uma corrente grossa, também corroída, com um cadeado antigo, uma evidência de que alguém há muito tempo queria mantê-lo fechado. E por um bom motivo, eu diria agora. O ar ao redor do poço era visivelmente mais frio, úmido, mesmo em uma noite abafada. O cheiro, o cheiro, não era apenas de terra molhada ou metal enferrujado. Era algo mais profundo, algo que remetia à decomposição, mas não de matéria orgânica. Era um odor mineral e pútrido, como algo que está morto há milênios. Um pressentimento indizível me atingiu. Uma voz dentro de mim gritava para eu voltar. Mas a curiosidade era uma força maior. Com as mãos tremendo, mas determinado, forcei o cadeado, enferrujado com um alicate que havia levado. O rangido metálico ecoou na noite silenciosa, um som que parecia rasgar o próprio tecido da escuridão. Ao levantar a tampa de ferro, um gemido agudo e arrastado subiu do fundo do poço como um suspiro antigo e aprisionado. Eu juro que senti um sopro gelado em meu rosto, um bafo que não era vento. Era um frio que vinha de dentro, carregado com o cheiro daquele poço. A lanterna, que momentos antes estava com a luz forte, começou a piscar. Fraca, forte, fraca de novo. E então eu ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível, mas inegavelmente vindo daquele abismo. Não eram palavras, era uma melodia disforme, gutural, como se alguém estivesse tentando falar através de água borbulhante ou lama espessa. Eu engoli em seco, meu corpo todo ficou tenso. Aquilo não podia ser real. Eu disse a mim mesmo que era o vento, a acústica do poço. Mas vocês que me escutam, acham mesmo que eu acreditei nisso? A escuridão lá embaixo parecia mais profunda que o normal, sugando a luz da minha lanterna. Apesar do terror rastejante, a curiosidade ainda me dominava. Empurrei o medo para o fundo da minha mente e me inclinei.
apontando a lanterna para a boca do poço. A luz encontrou apenas o vazio. Um vazio que parecia engolir a luz. Amarrei o balde na corda e comecei a baixá-lo lentamente, ouvindo o som da corda roçando na pedra e o eco metálico do balde descendo. Quanto mais ele descia, mais os sons do fundo se tornavam claros. Agora não eram apenas sussurros, mas lamentos, gemidos arrastados, um choro infantil seguido por risadas secas e roucas que me fizeram recuar. E então, algo bateu no balde, um baque seco. Eu puxei, freneticamente. O balde veio vazio, mas as laterais estavam úmidas com uma água viscosa e escura, que tinha o mesmo cheiro pútrido. Enquanto eu olhava para o balde, a lanterna, que já estava fraca, morreu de vez, mergulhando-me em uma escuridão absoluta. E no silêncio que se seguiu, ouvi um som nítido, vindo de dentro do poço. Um clique seco, como o som de algo que acabara de ser destravado. Eu digo a vocês, meu sangue gelou nas veias. A escuridão era total. Eu estava ali, paralisado, a centímetros do poço. O cheiro pútrido ficou insuportável, quase asfixiante. Foi então que senti, não vi, senti uma presença gélida, uma massa invisível, mas indubitavelmente ali, que começou a subir lentamente do fundo do poço. Senti o ar ao meu redor ficar mais denso, como se o oxigênio estivesse sendo sugado. E então, os sons. Não mais sussurros ou lamentos distantes. Agora eram vozes, múltiplas, sobrepostas, como um coro de agonia e raiva, todas vindas daquele abismo, preenchendo o espaço entre mim e o poço. Minha mente gritava para que eu, Antônio, corresse, mas meu corpo estava congelado. Eu comecei a ouvir meu próprio nome, distorcido, arrastado, em vozes que pareciam sair das profundezas da terra. E no meio do caos auditivo, um toque, frio, úmido, na minha panturrilha, como se algo ou alguém tivesse acabado de sair do poço e estivesse ali, atrás de mim. Eu não vi, mas senti seus dedos, suas garras, escorregando na minha pele. Foi a última coisa que meu cérebro processou antes que o terror puro me tomasse por completo. Eu não pensei, não gritei, apenas reagi, com um salto desesperado e um grunhido primal que mal reconheci como meu. Me virei e corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Tropecei nas raízes, arranhei-me nos espinhos, mas não parei. A escuridão da mata era meu tormento e minha salvação. Eu ouvia os sons me seguindo, não os sons do poço, mas o meu próprio pânico ecoando em meus ouvidos. E talvez, passos pesados na terra úmida atrás de mim. Não olhei para trás. A cada passo, sentia o toque frio em minha panturrilha, como um lembrete vívido do que havia emergido do abismo. Só parei quando desabei na porta da minha casa, ofegante, tremendo incontrolavelmente. O coração martelava no meu peito como um tambor de guerra. Minhas mãos estavam sujas de terra e sangue, a roupa rasgada. Eu nem sequer consegui acender as luzes. Apenas me arrastei até o sofá, encolhido na escuridão, com os olhos fixos na janela, esperando por algo que eu sabia que viria ou que já estava ali. Aquela noite, ela nunca me deixou. A mancha fria na minha panturrilha ficou por dias, um arrepio constante que nenhuma compressa ou banho quente conseguia remover. Meu sono foi roubado. Cada rangido da casa, cada folha que caía, me fazia saltar. O ceticismo que eu, Antônio, carregava como um escudo desmoronou. Eu vi o inexplicável. Eu senti o sobrenatural. E eu digo a vocês, não há como voltar atrás depois disso. No dia seguinte, com o sol a pino e as galinhas ciscando no quintal, eu fui até o poço novamente, com o coração ainda batendo forte. A tampa estava lá, fechada, mas não como eu a tinha deixado. Estava soldada, como se uma força invisível a tivesse fundido ao concreto. E o cadeado desapareceu. A ferrugem que o cobria tinha sido polida, como se nunca tivesse existido. A terra ao redor do poço parecia mais seca, estéril, e o cheiro. O cheiro ainda estava lá, fraco, mas presente, uma assinatura do horror. Eu nunca mais tive a fazenda como um lugar de paz.
Hoje, fechei a área com cerca, coloquei placas de aviso. Mas sei que o poço não está apenas lá fisicamente, ele vive na minha mente. E às vezes, à noite, quando o vento uiva de uma certa forma, eu juro que ouço os sussurros, os lamentos vindo do chão. Então, vocês ainda acham que as lendas são apenas histórias para crianças? Que o medo é só uma construção da mente? Eu digo a vocês, existem coisas neste mundo, especialmente nos cantos esquecidos e isolados da nossa vasta terra rural, que desafiam qualquer lógica, qualquer explicação. O poço não era um fantasma, não era um monstro de lendas, era algo mais antigo, mais fundamental, uma abertura para algo que não deveria existir. Eu, Antônio, paguei o preço pela minha curiosidade. A paz da minha fazenda foi trocada pelo constante terror, silencioso. Aquele poço é um lembrete sombrio de que o desconhecido não precisa de forma ou nome para ser absolutamente aterrorizante. Ele apenas precisa existir. E acreditem, ele existe. E talvez, enquanto vocês me escutam, haja um poço em algum lugar perto de vocês, esperando ser descoberto, esperando alguém ousar olhar para dentro. Pensem nisso na próxima vez que a escuridão da noite rural os envolver. Cuidado com o que vocês procuram, porque às vezes o que te encontra nunca mais te solta.